Irmãos, boa noite. Queria convidá-los para a gente ler um texto que se encontra no livro de Ruth, o primeiro capítulo. Livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 até o verso 22, o final do capítulo. A gente vai ler todo o capítulo 1. Diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficaram assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-ei de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chamei Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cevada.
Então, um texto que nós conhecemos bem, a maioria dos cristãos conhecem esse texto, conhecem principalmente essa parte da declaração de Noemi, de Ruth, onde ela diz para Noemi que o teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E alguns domingos atrás a gente já explicou aqui o verso 1 até o verso 6. E eu queria agora só para a gente pegar do verso 7 até o verso 22. E fiz a leitura toda do capítulo para a gente poder contextualizar todo o texto. E a história, o resumo da história é que Noemi, com seu marido Elimeleque, foi para a terra de Moabe, chegou ali com seus 2 filhos e sua mulher. Elimeleque morreu, seus 2 filhos se casaram, depois morreram, e o que restou foi a sua esposa Noemi e as suas 2 noras, Orfa e Ruth. E após toda essa tragédia familiar, Noemi, ela resolve voltar para a sua terra com as suas noras. E aqui começa o nosso texto que eu quero falar nessa noite. O Luiz Gonzaga, ele tem uma música muito conhecida, que é A Vida de Viajante. Ela diz: minha vida é andar por esse país, para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações da terra onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. A vida de Noemi, de Ruth, ela não é é uma vida de viajante, mas não é uma vida tão feliz quanto retratada por Luiz Gonzaga. Não é uma vida de recordações boas, agradáveis. Pelo contrário, é uma vida de recordações não tão agradáveis, não tão boas. É a perca do marido, dos filhos e de peregrinação por uma terra que era hostil aos judeus, que é a terra de Moabe. O verso 7 até o verso 9 diz assim: saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Após Noemi decidir que vai voltar para Israel, vai sair de Moabe com as suas noras, elas pegam o caminho para Belém, para Israel, para retornar à terra do povo de Deus. Só que no caminho, Noemi, ela muda de ideia. Ela muda de ideia, ou talvez ela tenha saído já com essa ideia na cabeça, de despedir as suas noras no meio do caminho. O autor bíblico, ele não diz se foi premeditado, se ela mudou no meio do caminho. O certo é que no meio do caminho, ela fala para suas 2 noras retornarem para Moabe. Elas que tinham iniciado o retorno para Belém juntas, agora são aconselhadas por Noemi a voltar. Olha, não é bom que vocês vão comigo, é melhor vocês voltarem à terra de vocês, é melhor vocês voltarem à casa de sua mãe.
E é interessante essa expressão aqui, a casa de sua mãe, porque o comum seria ela dizer a casa de teu pai, a casa do pai de vocês, porque o pai, o homem que seria o chefe da família. E essa expressão que Noemi usa tem o significado de dizer, olha, voltem para a casa de vocês, para vocês conseguirem um novo casamento. Quando ela usa essa expressão, a casa da sua mãe, é uma expressão idiomática para dar a entender que elas deviam procurar um casamento. Então, Noemi está aconselhando as suas noras a voltarem e buscarem um casamento em Moabe. Lá no versículo 15, ela vai dizer assim, olha, voltem e voltem também para os seus deuses, para o seu povo e para os seus deuses. Então, Noemi está dizendo para aquelas mulheres, olha, voltem a viver como vocês viviam antes de me conhecer. E aquilo que Noemi fala às suas duas noras não é um pedido, ela não está pedindo, ela está ordenando, é uma ordem para elas, ide, voltai, são imperativos, ordens. Ela não estava querendo saber a opinião de Ruth, de Orfa, ela estava simplesmente mandando elas retornarem. E por outro lado, nos chama a atenção que Noemi, ela faz ainda uma oração por essas duas jovens, por aquelas duas mulheres. Ela roga ao Senhor, dizendo, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E antes ela ainda diz, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência. A oração de Noemi, ela é uma oração interessante, porque Noemi, ela usa o nome pactual de Deus, Yahvé. Ela ora invocando o nome de Yahvé. E além de invocar o nome de Yahvé, ela usa um termo que é usado para se referir à forma que Deus se relaciona com o seu povo, com o povo do pacto, benevolência. Essa benevolência é uma benevolência que mostra a fidelidade, o amor pactual que Deus tem para com o povo de Israel. Então aqui parece que Noemi, ela parece ter um certo entendimento que as bênçãos pactuais de Deus para com Israel, elas não alcançavam somente a Israel, mas alcançavam também a outros povos. Talvez tivesse na mente de Noemi a promessa feita a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 12, verso 3. Noemi tem sob sua responsabilidade suas duas noras. Ela conhece o único e verdadeiro Deus, pertence ao povo de Yahvé, conhece a sua lei, mas ela prefere enviar aquelas mulheres de volta à terra que não é a da promessa, para Moabe, onde Noemi encontrou apenas a morte e a aflição. Na terra que Noemi não encontrou nada de bom, é a terra que ela manda de volta aquelas duas mulheres, as suas duas noras, viúvas. Então Noemi, embora conhecesse a misericórdia, a benevolência e o pacto que Deus tinha com Israel, ela acreditava que era melhor as duas mulheres retornarem para Moabe. Um erro muito grave. Então, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade devem ser conduzidos e incentivados a participarem
do benevolente pacto de Yahvé, que ele estabeleceu com o seu povo. Conduzi-los a outro caminho é ruína e pecado. Assim todos nós temos pessoas sob nossa responsabilidade. Aqueles que são pais de família, têm seus filhos, suas esposas sob suas responsabilidades. Aqueles que estão na igreja e exercem algum tipo de liderança, ou seja formal, seja informal, ou até mesmo nas nossas amizades, nós temos algum tipo de responsabilidade. E essa responsabilidade ela deve ser exercida para conduzir as pessoas para perto de Deus, para perto do seu pacto. Conduzi-las de outra maneira é errado. E é interessante o que o nosso catecismo, na pergunta 130, ele faz a seguinte pergunta: quais são os pecados dos superiores? E respondendo ele diz: os pecados dos superiores, além da negligência dos deveres que lhes são exigidas, são a ambição incontrolável, a busca desordenada da própria glória, repouso, proveito ou prazer, a exigências de coisas ilícitas, ou fora do alcance de os inferiores poderem realizar, aconselhando, encorajando ou favorecendo naquilo que é mal, aconselhando, encorajando ou favorecendo naquilo que é mal, dissuadindo, desanimando ou reprovando-os naquilo que é bom, corrigindo-os indevidamente, expondo-os descuidadosamente ao dano, à tentação e ao perigo, provocando-os à ira, ou de alguma forma desonrando-se a si mesmo ou diminuindo a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Então, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, nós não devemos pecar aconselhando, encorajando ou favorecendo naquilo que é mal, conduzindo a caminhos que não são caminhos bons. E isso é responsabilidade de todos, adolescentes, jovens, senhores, senhoras, diáconos, presbíteros, pastores. É o dever daqueles que têm algum tipo de influência sobre outras pessoas, sobre outros. O texto continua: elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande? Abster-vos-ei de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Agora Noemi apresenta os seus argumentos, por que elas deveriam voltar, por que elas deveriam retornar. E o quadro que Noemi vai pintar é um quadro de impossibilidade, improbabilidade e de total desesperança. Primeiramente, ela vai dizer assim: olha, não é possível eu me casar e ter filhos para vocês se casarem. E aqui talvez
para alguns, a argumentação entra na lei do levirato, onde quando um filho ou um homem ele morria e ele tinha um irmão, o seu irmão que morasse junto com ele deveria se casar com a sua viúva para poder dar uma descendência para aquele que morreu. Então, só que lá em Deuteronômio 25, o 5, onde tem essa lei, diz que se os irmãos morarem junto, o que não é o caso aqui de Ruth órfã. Elas não têm outros irmãos morando com os maridos que elas perderam. Então, talvez aqui não fosse essa lei aplicada a elas. Então, Noemi está dizendo assim, olha, eu não vou me casar mais e eu não vou mais ter filho para dar para vocês se casarem. E ainda que eu me case, vamos ter uma esperança que ainda que eu me case, e ainda que essa mesma noite eu venha a conceber um filho, esse filho, vocês não vão conseguir esperar ele crescer, e ainda que vocês esperem, não existe uma garantia legal que obrigue ele a casar com vocês. Ou seja, em todas as possibilidades, aquelas mulheres não teriam mais como se casar com um filho de Noemi. Era impossível, era improvável que isso ocorresse. E aqui, talvez não, com certeza, os primeiros leitores do livro de Ruth, eles já tinham em mente outras histórias bíblicas onde existe uma impossibilidade da perpetuação de uma descendência. Se a gente pegar, por exemplo, a história de Abraão, já na sua velhice, com uma mulher estéril, estava um quadro de impossibilidade e improvável que ele pudesse ter algum filho. Então, os leitores do livro de Ruth, os primeiros leitores, eles já tinham essa história na mente. Então, talvez eles já pudessem imaginar que essa história, ela não terminaria dessa forma. Essa impossibilidade seria um lugar onde Deus iria agir e mostrar os seus propósitos. Yahvé, o Deus benevolente e gracioso, age no meio do seu povo, de maneira oculta, a cumprir todos os seus desígnios e propósitos. Para ele não haverá impossíveis. Então, embora para Noemi fosse impossível, Noemi e Ruth, impossível elas se casarem e elas terem um descendente indo com Noemi para Israel, não era impossível para Deus. É tanto que quando a gente continua lendo a história, a gente vai ver que Ruth acaba se casando e tendo um filho. E é interessante o final do versículo, o que Noemi vai dizer, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim o Senhor a sua mão. Noemi atribuía a situação que vivia à ação do Senhor em sua vida. Ela sabia que Ele tudo controla, mas sua visão limita a ela enxergar apenas negativamente isso. Ela não conseguia imaginar que este mesmo Deus, que tudo controla, poderia mudar a sorte dela e de suas noras, como de fato Ele fez a ela e a Ruth. Então, Noemi, ela via apenas Deus que controlava todas as situações, castigando ela. Ela sabia, Deus, Ele controla tudo, Ele tem todo o poder, aquilo que eu estou passando, Deus, Ele
é por causa dele, mas ela via isso em um aspecto simplesmente negativo. Ela via simplesmente como Deus pesando a mão dele contra ela. Ela não visualizava outras possibilidades. Ela não via outros caminhos. Só que nós somos chamados a crer, como Noemi. Crer que as situações boas e ruins que nós passamos estão dentro do controle e da vontade de Deus. Mas crer que Deus, Ele sempre age de maneira providencial para o nosso bem. Embora as circunstâncias não pareçam ser favoráveis, não pareçam ser boas para nós, mas nós devemos ter a certeza, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Coisas boas e coisas ruins ainda estão dentro da vontade de Deus, e ainda assim cooperam para o nosso bem. Nós não podemos, como Noemi, ver as impossibilidades da vida, as improbabilidades, e tomá-las como certa, e que Deus, Ele não pode fazer nada, que Ele não está em nosso favor. E Noemi, ela tinha todos os motivos para crer assim. Ela tinha saído da sua terra, estava vivendo como estrangeira, estava vivendo em uma situação pior do que ela vivia em Belém, perdeu seu marido, perdeu os seus filhos, e agora, como ela diz, ela estava vazia. Mas, ainda assim, tudo aquilo estava cooperando para o bem da vida dela. O texto ainda diz: Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Depois de toda a argumentação de Noemi, ela convence a primeira das viúvas, Orfa. Ela é convencida. Ela ouve aquilo que Noemi fala e ela toma por certo e retorna para Moabe. E nós poderíamos criticar Orfa ou atribuir-lhe algum pecado por isto. Talvez o autor bíblico ele não faz isso. Ele não dá um juízo de valor sobre a ação de Orfa. Ele não diz se estava certa, se estava errada. Ele só conta que ela voltou. E a escolha dela parece ser a escolha natural que deveria ser feita, a escolha mais sensata, a escolha de obediência a um conselho dado. Noemi, uma mulher mais velha, mais experiente, aconselhando suas noras mais jovens, deveria ser um conselho bom e um conselho a ser seguido. Então, a escolha de Orfa é uma escolha sensata. Parece ser a escolha mais certa e que deveria ser tomada. Porém, sem colocar um julgamento acertado sobre essa escolha,
essa escolha, ela parece que ela vem para enfatizar a escolha que Ruth faz. Enquanto Orfa faz a escolha sensata, a escolha natural de obediência, Ruth ela vai num caminho contrário, contra as expectativas que nós poderíamos ter. Ela faz aquilo que era improvável. Ela faz aquilo que não era esperado, que não era o ordinário. Então, Ruth, ela sai do ordinário, do comum, e passa a fazer algo extraordinário. Ela vai contra as expectativas de prosperidade, de felicidade vindoura, para se apegar em uma viúva idosa que é estrangeira e agora está retornando sem qualquer expectativa para o meio do seu povo. Então a escolha de Ruth é uma escolha que não é a escolha normal, é a escolha contra-intuitiva, é uma escolha que talvez nós mesmos não faríamos. E se a gente for pegar 2 exemplos antes de Ruth, a gente vai encontrar pessoas que se depararam com situações semelhantes e não foram como Ruth. Pelo contrário, tomaram decisões equivocadas. Por exemplo, a gente pode lembrar de Ló. Ló, depois de um impasse dos seus servos, com os servos de Abraão, Abraão chama e pergunta para ele: Ló, a gente precisa se separar, não tem mais como a gente caminhar junto, então escolhe para onde tu quer ir. Se tu for para um lado, eu vou para o outro. E Ló, olhando a geografia e aquilo que ele podia ver, ele escolhe aquilo que era mais bonito, aquilo que era mais vistoso, aquilo que poderia dar mais prosperidade para ele. E ele vai para as planícies próximo a Sodoma e Gomorra. Assim, Ló é aquele que anda por vista. Ele vê, e aquilo que ele vê é aquilo que guia as suas decisões. Abraão, não. Abraão é aquele que é chamado e, por meio da promessa, por meio da fé na promessa de Deus, ele é guiado. Outro exemplo é Josué e os gibeonitas, lá em Josué capítulo 9. Os gibeonitas se disfarçaram, pegaram pães velhos, mofados, odres rotos, roupas velhas, sandálias velhas, e disseram para Josué que eles vinham de muito longe e que eles queriam fazer um pacto de paz com Josué. E Josué e os príncipes de Israel olham para aqueles homens, os gibeonitas, e dizem assim: de fato, eles parecem vir de muito longe, eles estão com pães velhos, roupas velhas, sandálias velhas, então a gente pode fazer aqui um pacto de paz com eles, porque eles vêm de longe. E a palavra de Deus diz que os israelitas, Josué e os príncipes de Israel, tomaram provisão
e não consultaram ao Senhor. Eles tomaram a sua decisão, fizeram o que aqueles gibeonitas estavam pedindo e não consultaram o Senhor. Ou seja, novamente a gente encontra homens sendo guiados por vista, por aquilo que eles estavam vendo, não pela fé, não por aquilo que o Senhor mandou. Como filhos de Deus, somos chamados a andar por fé, guiados pela palavra de Deus, não por aquilo que vemos, ou guiados pelo próprio entendimento, ou segundo o curso deste mundo. Muitos têm sido guiados pelos seus sentimentos. Sentimentos hoje são a base para muitas decisões das pessoas. É aquilo que me deixa alegre, feliz, ou aquilo que me deixa triste, ou a razão, a racionalidade, aquilo que é mais racional, é isso que vai me guiar. É verdade que isso tem um espaço dentro das nossas decisões, dentro daquilo que nós devemos escolher, mas a palavra de Deus é que é o guia último para as nossas decisões e para as nossas escolhas. Os sentimentos, a razão, as expectativas, elas não podem ser o definidor da nossa tomada de decisão. O texto ainda diz: porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth, agora resoluta, decidida, ela se apega a Noemi, como diz o texto no verso 14. E é interessante esse termo que é usado para dizer que Ruth se apegou a Noemi. Esse termo, se apegou, ele é o mesmo termo usado para falar do casamento. Quando um homem se casa como uma mulher, se apegou. E é um termo que traz a ideia de um apego fiel e um apego resoluto que não pode ser separado. E ela aqui faz um voto a Noemi, quase um voto de casamento. Um voto sincero e incondicional. Ruth não pede nada em troca para Noemi. Ela não coloca condições para continuar com Noemi. Ela não diz que só vai até certo ponto, mas a única coisa que poderia separá-las seria a morte. Assim, Ruth renuncia à sua nacionalidade, seu povo, seu Deus, e se dispõe a seguir Noemi, não somente até a sua morte, mas mesmo na morte elas seriam sepultadas juntas. Ela se compromete pelo resto da sua vida, não somente enquanto sua sogra viver. Mesmo depois dela morta, ela permanecerá com o povo de Noemi, com o seu Deus.
A resolução de Ruth é tamanha que, mesmo após a morte de Noemi, ela não retornaria para o seu povo. Mesmo após a morte, ela continuaria ali. E talvez não por causa da própria Noemi, não porque Ruth visse alguma virtude em Noemi, mas talvez unicamente por causa do Deus de Noemi. E isso porque quem é a testemunha do juramento de Noemi é o próprio Yahvé. Ruth chama Yahvé para ser sua testemunha. Ela diz: faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth chama o Deus pactual de Israel, o Deus que ela conhece já, sabe quem é, sabe que Ele é o único e verdadeiro Deus, e diante dele ela se compromete a permanecer com Noemi, e que se ela não fizesse isso, a mão do Senhor estaria sobre ela e ele poderia fazer o que quisesse com ela. E Ruth sabia que Deus poderia fazer qualquer coisa com ela. Ela já tinha visto Noemi passando por tudo aquilo que ela passou, perdendo filho, perdendo marido, e Noemi dizendo que Deus era quem estava fazendo aquilo. Então Ruth conhecia o poder que Yahvé tinha, o poder que Deus tinha. Assim, Ruth, ela deixa tudo. Minha nacionalidade, eu não quero mais. O meu povo, eu não quero mais. O meu Deus, eu não quero mais. Estar na minha terra, eu não quero mais. Existe uma tradição que diz que Ruth era filha do rei Moabita. Se isso é verdade, e ela de fato era filha de um rei Moabita, então ela também acabou dizendo: eu não quero mais os privilégios de ser uma filha de um rei. Assim, Ruth, ela é uma prefiguração do ensino de Jesus Cristo a respeito do discipulado, que quem quer ser seu discípulo deve negar tudo aquilo que pode dividir a sua lealdade para com o reino. Os discípulos são chamados para o reino, são convidados a abandonarem tudo aquilo que divide sua lealdade e fidelidade ao rei. Assim, Ruth, ela cumpre aquilo que é o chamado do discípulo, do discipulado. Abandonar tudo aquilo que divide a fidelidade do discípulo para seguir o seu Senhor. E nós também somos chamados a considerar isso. Hebreus capítulo 12, verso 1, 3 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. É interessante que Ruth, por exemplo, diferente de Abraão, ela não tem nenhuma promessa para sair da sua terra e do meio da sua parentela. Deus não apareceu para ela, Deus não falou audivelmente com ela, lhe dando promessa: olha, sai da tua terra, Ruth, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu tenho te chamado. Não, ela não tem essa promessa, pelo contrário, ela tem uma sogra dizendo que ela vai se dar mal para onde ela está indo. Mas ela se desembaraça de tudo isso e percorre a carreira que ela deveria percorrer. Assim, nós vemos na vida de Ruth, um Deus que tem um povo, e que deste povo ele ainda está chamando muitos a fazerem parte desse povo, do pacto. Muitos que são seus, mas estão ainda lá fora, e ele está trabalhando, às vezes de maneira oculta, de maneira que nós não sabemos, de maneiras inesperadas, mas ele está trabalhando para trazer, para atrair aqueles que estão longe e que são seus. São ovelhas suas, mas que ainda não estão no seu pasto. E nós gentios, somos esses que eram considerados, muitas vezes pelos judeus, que não éramos merecedores de fazer parte do pacto, fazer parte da aliança, que não tinham acesso, mas Deus, desde o Antigo Testamento, ele já vem mostrando que ele iria atrair para si todos aqueles que são seus, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações, porque ele é um Deus benevolente, um Deus que mostrou benevolência na vida de Ruth e também mostra nas nossas. Amém.